Mas você vê, é um assunto tão assim, porque como a gente convive com essas pessoas, né? É muito E a gente difícil pra sabe que essas gente. pessoas são do bem, É, aí muito você fala, difícil. caramba, porque é um assunto tão. A gente A gente inclusive sabe. nem queria que tivesse escrito isso, né. Porque, por exemplo, por exemplo, as pessoas falam assim pra mim, Serginho, qual é a tua religião? Eu falo, eu sou Jesus. Porque Jesus está em todas, já viu que Jesus está em todas? Eu conheci o Chico Xavier. Aí eu fui lá e tal, as pessoas falam assim, pensa em Jesus, né? Pensa em Jesus. Aí você fica mentalizando Jesus, aí eles começam a falar umas coisas bonitas, olha, faça caridade, blá, blá. Qualquer lugar que você vai, pensa em Jesus. O catolicismo, né? É, não é O não é evangélico. qualquer Então, lugar. então eu falo que eu sou Jesus, mas eu falo assim, qual é a sua religião? Jesus. Porque Jesus é o quê? Sinônimo, na minha opinião. Jesus é sinônimo de amor. Mas aí Jesus aí é que tá, sinônimo Sérgio. de fraternidade, Jesus é sinônimo de perdão. Então, quando você perdoa uma pessoa, você é Jesus. Quando você tem uma atitude, porque falar, Lise, não é mais piu-piu agora, Lise. Ô, Lise, falar, todo mundo fala. Às vezes a pessoa vai na igreja, Concordo. ela chega ali e tal, bababá. Aí quando ela sai da igreja, tá o rapaz ali tomando conta do carro, né? E aí ele fala qualquer coisa, o cara já fala, por que você deixou o meu carro parado? Quer dizer, a pessoa já tem uma atitude completamente diferente do que a pessoa está ali na igreja, cantando, pregando e tal. E a pessoa sai dali. Então eu sou muito a favor de atitudes, né? Vai falar assim, meu irmão, aquela pessoa ali tem atitude, uma atitude boa, uma atitude que respeita as pessoas, uma atitude que tem uma boa educação. Então Mas é por isso complicado, né, bicho? Porque a pessoa fala, eu sou cristão, mas de repente é um puta cara grosseiro, em casa é grosseiro com a esposa, com o vizinho, mas ele é cristão. mas assim, É a difícil. gente Porque precisa. todo mundo é ser humano também, né? Mas é difícil. Exato. A gente precisa entender várias coisas, ô Sérgio. Primeiro que nós temos uma natureza que é pecaminosa, mesmo estando dentro da igreja. Segundo que existem realmente pessoas que falam que são cristãs e que não são, né? Que se escondem atrás da Bíblia e tudo mais. E a outra pergunta, e na verdade o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Você fala que você é de Jesus. Que Jesus? Você leu a Bíblia? Não, mas eu todo dia quando eu saio de casa, quando eu vou dormir, eu escuto o Salmo 91, que o Cid Moreira fala que eu gosto da Sim. E eu escuto sempre o Salmo 91 antes de sair de casa e o Salmo 91 antes de dormir. E às vezes, quando eu tô de bobeira no meio da rua, eu boto o Salmo 91. Quando eu pego um avião, eu boto o Salmo 91, vambora. É maravilhoso o Salmo 91. Mas Eu sou uma pessoa assim, mas o quê? É o que eu ia falar, mas na época do Salmo Salmo 91 não tinha 91, Jesus não tinha nascido ainda. E sabe por que eu te pergunto isso? Porque olha só, a coisa mais inteligente que a gente pode fazer na vida, mesmo frequentando a igreja, é lermos a Bíblia. Porque senão eu posso chegar aqui e te falar assim, Sérgio, chegar ali no canto e falar assim, Sérgio, Jesus é isso, ele fala isso, e você pode acreditar, porque você nunca leu a Bíblia. E daí você vai sair propagando a mesma mensagem que eu te falei, e às vezes o que eu te falei não tem nada a ver com o que fala a Bíblia. Então, você só pode falar assim, não é que você só pode, mas você deve falar assim, eu sou Jesus, tá? Mas qual Jesus? O Jesus que eu li, Lise. Então ninguém mais te engana, entendeu? Você pode ir numa igreja... Porque tem vários Jesus, eu não sabia isso não, nem sabia. Não, porque pra cada um, se você não for o Jesus que está escrito na Bíblia, a pessoa vai acreditar no seu próprio Jesus, que ela colocou na cabeça. Mas o Jesus que deu a vida pela gente, é o mesmo Jesus que vocês falam? Jesus que foi pra cruz, Jesus que... Com certeza, mas é o Jesus que se foi... sacrificou. Esse não é o Jesus que está na Bíblia, no Jesus que está... Pelo menos é o Jesus que eu acredito, né? Tá. Sim, eu que se acredito sacrificou que... pela gente, que era uma pessoa generosa, que sabe, uma pessoa que perdoava, uma pessoa também uma pessoa que também tinha atitudes, Sim, exatamente. E queria estar no cristianismo. É o mesmo Jesus, só que nós precisamos entender assim, porque quando as pessoas falam assim, Jesus é amor, mas ele foi lá, ele entrou no templo, ele destruiu todo o templo quando viu pessoas fazendo coisas que não condiziam com a vontade de Deus, que eles estavam vendendo coisas ilícitas lá, então ele foi lá, ele quebrou todo o templo. Então as pessoas, se você não conhece isso, você não conhece olhar um Deus que é justo e que você erra e que sim, você vai sofrer as consequências daquilo. Mas Jesus também sabe dizer não. Porque quem ama também sabe dizer não. Uma mãe, quando ama o filho, ela diz não, que é muito mais difícil que falar assim. Agora, Jesus também sabe dizer não. Você está fazendo uma coisa errada, isso, não. Mas nem todo mundo, Sérgio, tem o entendimento, por isso que eu te falo, de quem realmente é Jesus. É muito chocante, às vezes, a gente ler a Bíblia. Tem coisas que tá lá na Bíblia que eu não gostaria que tivesse escrita. Mas é difícil interpretar a Bíblia. Isso aqui
Você, por exemplo, quando você leu a Bíblia, você leu a Bíblia há quanto tempo? Há quanto tempo? Você leu a Bíblia toda? Toda, tô terminando pela segunda vez agora. Então, quando você viu a primeira vez a Bíblia, agora a segunda vez que você está lendo, são as mesmas interpretações que você leu quando você leu a primeira vez? São as mesmas interpretações. Parece que tem coisas que eu nem li, porque a Bíblia é muito extensa. Eu vou ter que ler a Bíblia a vida inteira. Eu vou acabar, vou começar a ler de novo, porque é muita E às vezes coisa. você interpreta de um jeito hoje, daqui a 10 anos vai interpretar de outro jeito, não é não ou não? Interpretar, acredito que não. O que pode acontecer é o seguinte: talvez você esteja passando por um momento triste quando você esteja lendo, ou num momento muito alegre, que você olha aquele versículo, aquela passagem, e Deus fala com você de uma maneira diferente. Porque eu acredito que Deus fala com a gente erroneamente, de uma maneira assim que não tem erro, de uma maneira que não tem erro, através das escrituras. É muito mais, é certeza que Deus está falando com você através das escrituras. Diferente de uma pessoa que pode chegar e falar assim, ó, Deus mandou te dizer. Eu até estava conversando com o Silas antes de entrar aqui, que ele tá aqui, gente, nos bastidores. Eu falei assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu chegar e falar pra você assim, ó, Sérgio, quando você entrou naquela porta, Deus falou comigo e falou que você precisa entregar esse casaco da Adidas que você tá pro meu marido. Deus falou comigo. Você falou contigo, toma aí. Então, e assim, será que... E assim, não duvidando da maneira que Deus fala, com quem Ele fala, como Ele se revela. Mas quando a gente usa o nome de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Porque às vezes pode ser do nosso coração. Às vezes Deus não mandou você dar o dinheiro na igreja. Às vezes não mandou nada disso. Deus não mandou você comprar isso, não mandou comprar aquilo. Por isso que é muito bom você conhecer a Bíblia e falar o que Deus fala. Porque às vezes as pessoas querem usar da sua ingenuidade, daquilo que você ouviu falar, da sua fraqueza emocional, para usar o nome de Deus. Então, Deus fala, tá na Bíblia? As coisas acontecem e a gente fala assim, tá na Bíblia, eu e meu marido? Vamos ver o que Deus fala aqui, por exemplo, de uma pessoa que tá se envolvendo com uma pessoa errada. O que fala? Eu vou lá e coloco. O que fala? A Bíblia me diz. E aí eu não questiono, é o que a Bíblia fala. Então é muito importante que a gente conheça a Bíblia. Não que a gente vá para a igreja e só ouça o pastor. A igreja é maravilhoso, é uma comunidade onde você tem lá pessoas que professam a mesma fé. Mas é muito importante que você leia a Bíblia. E se eu soubesse, tinha te trazido uma Bíblia de presente. Não, eu tenho Bíblia em casa. É que eu confesso que é... Uma curiosidade aqui do diretor. Pode falar, diretor. Posso estar equivocado, mas se não me engano, Deus só falou mesmo com Moisés. Ele está falando aqui que Deus só falou com Moisés, que ele falou que pode estar equivocado. Com Jesus. O que é o cristianismo, o que é? Face a face, né? Face a face. Depois... A voz de Deus, eu estou traduzindo aqui porque de repente a pessoa não está te ouvindo. Só foi dita para Moisés. A voz de Deus só foi dita por Moisés, ele está falando aqui. E também para o cristão. E para o cristão. Para Jesus. E para Jesus, é isso? Deus, na verdade, só Moisés viu Deus face a face lá, encontrou quando ele subiu ao monte para escrever as tábuas. E depois Deus falava com os profetas ouviam a Deus. E aí depois, foi isso aí. Então assim, são muitas histórias, muita coisa para explicar, mas a gente precisa entender que eu sou super a favor da igreja, gente, congreguem. Inclusive eu e meu marido, a gente tem uma igreja, mas... Você tem uma igreja? A gente tem uma igreja. Aonde é a tua igreja? No Brooklyn. E ela é grande, ela é pequena? Como é que é a igreja? É uma igreja pequena, uma igreja bem bíblica. Nós somos protestantes, você falou que nós somos protestantes. Então, são aqueles que protestaram mesmo. Protestante qual é a diferença de protestante? Eu não entendo, porque existem várias igrejas. Igreja protestante, igreja o que mais? Oi? É cristão. Protestante, ele é cristão. Existem, sim, várias denominações. Existem a igreja que é pentecostal, não é pentecostal, que é um que fala em línguas, outra que fala... Sei lá, existem várias vertentes dentro do evangélico. Então, como as pessoas hoje não têm muito entendimento, eu gosto de falar que eu sou cristã protestante. Eu não falo assim, eu sou evangélica. Tudo bem, eu sigo o evangelho, mas eu sou cristã protestante. A nossa igreja é uma igreja pequena, ainda bem pequena. Deve ter uns 60, 70 membros. E onde a gente fala da palavra de Deus. A gente chega lá e fala da palavra de Deus. Por que você abriu uma igreja? Da onde veio essa vontade? Como é que foi isso? Você casou com um cristão, é isso? Não. Seu marido... seu marido é personal trainer, é isso? Meu marido é advogado e ele luta também. Ele lutava, né? Muay Thai, né? Muay Thai. Então, quando eu conheci meu marido fazia parte do Mahamudra. Você conhece Mahamudra, que fazia parte do Ibirapuera, com os meninos? O que é Mahamudra? O que é isso? Era um grupo de treino. De treino no parque.
E aí ele não era convertido, ele não conhecia Jesus, não conhecia nada. E eu já era convertida. E aí eu pensei assim, eu preciso apresentar Jesus pra ele, porque ele era um cara muito legal, mas ele era um cara perdido também. Tinha uma vida comum, Sérgio. Saía com uma, saía com outra, fazia um monte de coisa. Isso quando sai com uma, sai com outra, é vida comum? Eu digo que é uma vida comum, porque não é comum as pessoas fazerem isso. Ô, Silas, você acha que você é comum ou você tá vivendo uma outra fase agora? Outra fase, né? Já foi comum, né? Eu também já fui comum, eu também tô numa outra fase. Mas não é comum, como eu falo assim, Eu tô numa fase que... as pessoas viverem isso? A maioria, não vamos generalizar, tá, gente? Não tô falando de todo mundo, mas a maioria das pessoas hoje saem na balada, ficam saem, tem relação no primeiro encontro. Não acontece isso, gente? Hoje então, com esse negócio aqui chamado celular, na nossa época, quer dizer, na época... A minha época, então, você tinha que ir pra uma festa, conhecer uma menina... Aí você dançava, chamava ela pra dançar, dançava com ela e tal, babá, daqui a pouquinho, pegava na mão e tal, babá, aí levava depois pra jantar, enfim, hoje em dia que você entra no Tinder, entra não sei aonde, babá, e você começa a conversar com a pessoa exatamente o que você quer conversar. Ela já aparece aqui, sou surfista, né? Aparece ela pegando onda, aí você já vai conversar sobre surf, né? Então você falou também, adoro surf, PPP, meu apelido é prancha, sobe em cima de mim, né? Fala qualquer coisa. Mas hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, hoje em dia, tá todo mundo, quer dizer, todo mundo. A maioria dos jovens hoje em dia conhece as pessoas pelo Instagram, hein? Antigamente era até pior, né? Não, antigamente era mais desgastado. Você tinha que gastar dinheiro, você tinha que sair, você tinha que... Aqui você dá match, né? Que fala match, aí você já começa a conversar com a pessoa, aí quando sai a primeira vez, já transa com a pessoa, já, porque você vem conversando com ela. Quando eu falo que é comum, né? É normal. É normal, é normal. Não é mais anormal nada disso, é normal. É isso.